Olá, voltamos agora do nosso segundo bloco do Direto da Redação. Nesse primeiro bloco, Cláudia Rivoiro e Andréa Martins, respectivamente nossa diretora de redação e repórter da revista de distribuição da New Trade TV e da Varejo de Vizinhança, já falaram sobre as principais notícias da cadeia de abastecimento da semana, fizeram um elogio, eu quero até agradecer esse prêmio da revista Negócios da Comunicação que nós ganhamos nessa semana e que nós vamos receber agora na próxima terça-feira, no dia 27. É claro que o prêmio está personificado na minha pessoa, ainda da Ruby Evangelineres, mas o prêmio pertence a todas as pessoas que fazem a editora brasileira do comércio, seja em todos os seus produtos, seja a Varejo de Vizinhança, o portal New Trade, a New Trade TV, a revista de distribuição. A gente agradece o reconhecimento dos colegas jornalistas, mais de 60 mil jornalistas votaram e nos elegeram na categoria atacado, eu e a Ruby Evangelineres, como os melhores jornalistas do país nessa categoria. A gente agradece o empenho de toda a equipe que, com dedicação, afinco, foco, contribui para levar as melhores informações e contribui com o seu trabalho de maneira especial, focado, para que o setor atacadista, distribuidor e toda a cadeia de abastecimento se desenvolva. Muito obrigado. Agora aqui eu tenho ao meu lado o Gustavo Ribeiro, ele é diretor de operações e novos negócios da Celery, que é uma divisão do grupo do grupo Move Carga. Não deu para a gente avisar a Cláudia aqui no primeiro bloco, a gente ia conversar com o Guilherme Osório, que ele é diretor-geral da Move Carga, mas ele teve um pequeno probleminha, na verdade não é um probleminha, é uma felicidade, né? É uma coisa boa. O filho dele, o primeiro filho dele, o Pedro, nasceu hoje. Está nascendo. Gustavo, então leva os nossos parabéns, muitas felicidades aí para o Guilherme e para o Pedro, né, nessa nova etapa da vida dele. Obrigado. E vamos conversar um pouquinho sobre intralogística, né? Sim. Como é que está o mercado, o panorama? O que é intralogística e o que é a Celery e a Movicarga? Tá, a Celery, na verdade, é uma empresa do Grupo Movicarga. O Grupo Movicarga tem mais de 40 anos no mercado e sempre atuou na parte de locação, manutenção e venda de equipamentos. E durante muitos anos atuou também fazendo as operações de movimentação interna, operações logísticas de movimentação interna. Em 2006, até por uma característica do mercado e por enxergar a especificidade desse segmento, tomou-se a decisão, o grupo tomou a decisão de criar uma nova unidade de negócio dentro do grupo, que é a Celery. A Celery é uma empresa especializada na intralogística. Hoje, a grande maioria dos operadores logísticos no Brasil fazem operação de intralogística também, mas a Celery hoje é o único operador logístico do Brasil focado exclusivamente na intralogística. A gente traz toda a vivência e experiência dentro do grupo Movicarga, mas com um enfoque diferente. A intralogística, ela atua em todos os processos de movimentação interna de materiais, de recebimento, gestão de estoque, almoxarifado, abastecimento de linha, enfim, todas as operações envolvendo movimentação interna de materiais. É muito forte a questão da operação intramuros, né, que é muito conhecida também como intramuros, e até 2006, quando a Celery veio, trouxe especificamente a expressão intralogística para esse negócio, né, que é a antiga logística in-house, né, se falava muito nisso. A decisão, né, de fazer esse trabalho é enxergando a importância da gestão de pessoas, equipamentos e processos e o impacto que a intralogística causa nas demais áreas da logística e em toda a cadeia de suprimentos. E como é que está esse mercado atualmente no país? Quais são os setores que se utilizam em maior parte disso? E quais são os planos para o setor atacadista e distribuidor? O mercado, bom, todos nós sabemos a dificuldade que a gente está enfrentando hoje no Brasil. O mercado, ele caminha, esse mercado especificamente da intralogística e da locação de equipamentos, falando aí dos dois negócios, Celery e Movicarga, ele caminha de uma maneira positiva esse ano. Nós estamos aí com um crescimento de 8% nesse ano, em função de toda a crise, a gente entende isso de uma forma positiva, e isso se deve também em função da crise. As pessoas começam a buscar cada vez mais oportunidades de ganho. Então, a questão da terceirização das operações, que é algo que em muitas situações o nosso cliente ele pensa duas vezes antes de fazer, por todo o impacto, por toda a dificuldade da mudança. Quando você entra numa situação de crise, a gente apresenta os ganhos financeiros, inclusive, que você pode ter, a decisão acaba sendo acelerada. Por isso, esse ano a gente sente uma demanda muito forte. Em termos de prospecção, o crescimento foi da ordem de 35% esse ano.
e negócios fechados já com 8% e temos aí mais 2 meses para buscar um Você pouco falou mais. que em termos de prospecção, 35% de crescimento e conversão disso, 8%. Desses 35%, 8%? Isso, 8% na verdade é no nosso aumento de faturamento. Desses 35% de prospecção, se a gente pegar todos os casos, a gente converteu próximo de 30%, 29%. E é um cenário, a gente estava até falando, a economia deve ter uma retração de 3%, as pessoas já falam em 3%, Sim. né? Um cenário de inflação alto aí, né? Quase chegando à casa dos 10% no ano. E nesse cenário, você falou que as pessoas se voltam para a operação, elas não postergam o investimento. Isso é uma oportunidade para vocês, que elas têm que ver como é que está a operação dentro do dia a dia delas, Sim. elas têm que melhorar, são aí que elas têm os ganhos de operação delas? Exato, porque a operação de intralogística, voltando, ela tem um impacto direto nas outras atividades. Se você tem uma ineficiência no seu processo de movimentação interna, ou falando mais especificamente de uma operação no armazém, de um centro de distribuição, se você tem um impacto nos processos de movimentação interna, isso vai impactar diretamente em outros custos. Você tem uma carreta parada, a carreta não foi feita para ficar parada, o veículo de entrega não foi feito para ficar parado. E isso causa impacto em toda a cadeia. Então, nesse sentido é que se volta muito para buscar ganhos. E essa área, quando a gente fala de uma operação de armazém, se considerarmos equipe e equipamento, claro, dependendo muito do perfil do armazém, mas responde de 45% a 50% dos custos com o armazém. Então, é significativo. Se você consegue, olhando gestão de pessoas, equipamentos e processos na área de intralogística, um ganho da ordem de 20%, você está reduzindo de 8% a 10% do seu custo operacional. Ou seja, isso é significativo. Ou seja, além de ser significativo, o empresário tem que ficar de olho na operação dele e tentar diminuir os gargalos. Não Perfeito. Em todas as etapas da operação dele, seja na movimentação, na armazenagem, seja também na questão de software, né, de Sim. processos de operação, seja na questão do pessoal dele que está ali no dia a dia da operação. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. A gestão do estoque ela é muito importante, né, nesse segmento, ela é fundamental. Então, utilizar ferramentas, utilizar um WMS, ter uma metodologia de inventário rotativo que efetivamente te dê uma acuracidade de estoque alta. Você atuar na gestão das pessoas, dos equipamentos, você está olhando o custo. Quando a gente fala em gestão de processo, você está buscando melhorias em toda a cadeia. E isso vai reverter não só nas questões tangíveis, a gente fala muito de custo de transporte, mas nos intangíveis também, né? Nível de satisfação do seu cliente na ponta, você conseguir garantir a acuracidade da entrega também, e isso tudo tem impacto no nível de serviço, não só produtividade, mas também nível de serviço. Você tocou no aspecto da questão da terceirização, da Sim. atividade fim. Sim. Isso é em todos os setores em que vocês atuam ou não? A regulamentação é mais específica com relação a isso e atrapalha o desenvolvimento e a entrada de vocês nesse mercado? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A questão da terceirização, isso acaba sendo, a intralogística especificamente, ela sofre um pouco com isso. Nós temos operadores logísticos que atuam nesse segmento, a CL está focada exclusivamente nisso, mas a gente sabe que muitas vezes o próprio operador logístico tem receio em atuar nessa operação de intralogística por conta dos riscos trabalhar. Nossa legislação trabalhista não está clara, a PEC que estava para ser aprovada, isso ainda está sendo discutido e isso é fundamental para mudar. Nós atuamos muito forte na indústria. Na indústria isso está muito cristalizado já, essa questão da terceirização. E toda a discussão da atividade fim. Não sendo atividade fim, não há nenhum problema. Então nós temos muitas, em diversos segmentos, químico, no setor automotivo, bens de capital, onde nós atuamos na indústria. Na parte do varejo, olhando especificamente o atacadista e o distribuidor, a gente sabe que a barreira ainda é grande pelo receio de ou não uma atividade fim. Via de regra, há um consenso que sim. O nosso questionamento, uma operação de expedição, onde você já fez todo o processo, o processo de operação de plataforma, tanto de recebimento, descarga e carga de veículos, isso é atividade fim? Nós entendemos que não. Entendemos que aí tem um grande potencial de você entrar um parceiro que seja especialista nisso, que tenha capacidade de se adequar aos picos de demanda, que a gente sabe que é muito crítico isso no Brasil, por mais que se façam trabalhos na área comercial para diminuir o pico de demanda, ele impacta demais os custos operacionais. E aí você ter um parceiro que te dá esse suporte, vai fazer a diferença. E esse é um objetivo nosso, atuar mais forte nesse segmento.
Nós temos um cliente, eu não tenho problema nenhum de eu falar, a operação da Melhoramentos nossa em Recife. Nós fazemos todo o processo de expedição. Melhoramentos é a indústria de Isso, a indústria da papeleira. De cadernos, isso, livros. Exato. Nós fazemos a operação deles em Recife e nós fazemos todo o processo de expedição. E aí vem o questionamento qual é a diferença deste modelo para um modelo que nós temos num atacadista ou no distribuidor. Mas enfim, aí é o problema de toda a discussão da legislação trabalhista dentro do Brasil. Mas nós vivemos aí uma grande oportunidade de se iniciar um trabalho. Ou seja, a boa prática ela pode ser aplicada em qualquer modelo de negócio. Perfeito. Ela pode ser tirada, a boa prática que você faz, seja na indústria de papel, seja na indústria de alimentos que vocês atendem a PepsiCo, né? Sim. E também tem a Fórmula 1, é um case de sucesso de Sem vocês dúvida. também, né? Que eu queria que você comentasse depois. Claro. Ela pode ser transferida e transformada tanto para o atacado distribuidor como para o varejo brasileiro. Perfeito. Quando a gente olha esse modelo, as operações de intralogística e o modelo de terceirização, falando em Europa e Estados Unidos, ele é muito forte. Eu busco um especialista. Eu faço a terceirização não pela simples redução de custo de mão de obra e de equipamento. Não, a gente costuma dizer, não é pelo menor custo, mas sim pelo melhor custo. Eu posso até ter um impacto quando eu olho mão de obra e equipamento, eu não tenho grandes ganhos, mas os ganhos vêm na expertise do operador logístico, focado na intralogística, em gerenciar os processos. Então isso acaba tendo ganho. E essa experiência toda de outros segmentos que a gente pode trazer para o varejo. Você tocou num aspecto que é a questão de custo de mão de obra. Você falou que o custo pode baixar de 40% a 50%, é isso? Não, na verdade o custo de mão de obra e equipamento dentro de um armazém, ele representa de 40% a 50% do custo de um armazém. Quando você pega uma operação de armazém com custo de IPTU, aluguel, enfim, todos os custos, de 40% a 50% do custo mensal é equipe e equipamento. Se eu consigo atuar nessa área, que é a intralogística, a gente consegue aí um ganho significativo. Agora, esse ganho significativo para o empresário que atua tanto no varejo quanto no setor distribuidor, ele pode chegar a quanto? Quanto que ele pode diminuir do custo de operação dele ou otimizar a operação dele no ganho? Fazendo uma gestão eficiente de processo e por experiência que a gente tem de operações onde a gente atua na ordem de 10%, isso é praticamente garantido. Uma gestão eficiente dos processos, das pessoas e dos equipamentos. Quando a gente fala em equipamento, isso é um outro segmento importante. Quando nós temos operações exclusivas de locação de equipamento, esse trabalho é feito pela Movicarga, daí a segmentação de unidades de negócio. A Celer é focada em intralogística, a Movicarga em locação de equipamentos. Nesse segmento também, muitos clientes optam por ter o equipamento próprio, às vezes faz simplesmente análise de custo de oportunidade de capital. Mas quando você considera o custo de manutenção no longo prazo, 4 a 7 anos, quando você considera porcentagem de utilização de equipamento, que muitas vezes não é medido. Eu meço a disponibilidade do equipamento, mas eu não meço a utilização. Eu não faço um trabalho gerencial para melhorar essa produtividade. Isso tudo é potencial de ganho. Então, assim, a gente tem por experiência, toda vez que nós assumimos uma operação, a redução de custo nunca foi menor do que 10%. Mesmo uma operação que já está num nível bem avançado de gestão. E quais são os indicadores e os processos que são essenciais nesse tipo de operação? Nós segmentamos, dentro da nossa metodologia, nós segmentamos gestão de pessoas, equipamentos e processos. Pessoas, a gente olha a questão de absenteísmo, turnover, a questão de qualidade de vida e os indicadores de segurança. Principalmente a questão da segurança, SSMA, né? Segurança, saúde e meio ambiente, é fundamental. Quando a gente fala em qualidade de vida, nós temos um trabalho muito forte com o nosso RH junto à parte da saúde do colaborador. E isso traz impacto, inclusive, nos custos com o convênio médico, quer dizer, a questão da sinistralidade. Então, você atuar preventivamente na saúde do seu colaborador. Além de você estar cuidando da pessoa, você está cuidando do negócio. Na parte de equipamentos, eu comentei a questão de disponibilidade, custos de manutenção e porcentagem de utilização de equipamento, importante. E olhando para a operação, processos, produtividade, tanto numa separação, recebimento, expedição, acuracidade de estoque, nível de serviço, nível de atendimento na ponta. Uhum. E isso está mais desenvolvido em qual setor especificamente? De todos que vocês atendem aqui no país? Tem um setor que está mais desenvolvido do que outro e não? E por quê? Quais são as questões? Eu não classificaria um setor mais desenvolvido que o outro, não. Nós atuamos em diversos setores, a gente percebe muito forte, principalmente na indústria química, você tem uma preocupação muito grande com a questão de organização, com a questão de segurança. Quer dizer, a organização, housekeeping, 5S, com um foco na segurança. Você pega no setor automotivo, até porque a logística no nosso país ela acelerou muito, né? Antes do Plano Real, você tinha uma logística ainda atuante no Brasil, especificamente no setor automotivo, né? Que ela era mais atuante. Então, ele
tem assim um nível de exigência alto. Mas em todos os segmentos, hoje efetivamente a gente nota essa preocupação em todos os segmentos. Nessa questão, você tocou na indústria química, tem questão de manuseio também, de descarte de material, de logística reversa? Sim, mas a logística reversa, olhando o nosso negócio, nós atuamos na gestão dos processos de movimentação. A gestão de resíduos, ela é 100% na mão dos nossos clientes. Isso eles têm com ele, até por N outros fatores, envolvendo marca, enfim. Agora, Gustavo, às vezes o empresário que está assistindo a gente, ele acha que isso não é para ele. Às vezes ele é um atacadista pequeno ou um varejista pequeno, ele acha que isso não é acessível a ele. Esse tipo de trabalho é acessível ao pequeno, ao médio, à empresa de todo tamanho? Ou seja, vocês têm um tipo de contrato que cobra por percentual, ou seja, por modelo de operação, vão ampliando? Como é que funciona isso? Como é que o pequeno pode ter acesso ao mesmo tipo de serviço que um grande tem e ele ter uma operação que seja competitiva, faça frente ao que o grande tem hoje em dia? Isso independe do porte. Dentro do grupo Movicarga nós não temos essa segmentação por tamanho de faturamento que eu vou ter com o cliente para selecionar o cliente ou não. Nós não temos esse critério. Nós não estamos preocupados com o tamanho da operação e sim com a qualidade e com o potencial de ganho da operação. Num pequeno cliente, onde ele já tem uma pequena operação, que ele já está muito avançado em termos de gestão de pessoas, equipamentos e processos, o potencial de ganho que a gente pode trazer, muitas vezes ele é pequeno e isso dificulta a decisão de terceirizar ou não. Quando você fala num médio e grande cliente, essa vantagem ela sempre existe. É uma decisão estratégica do cliente de optar pela terceirização, mas ela sempre existe. No pequeno, o que a gente nota, via de regra, é que ele muitas vezes não tem o acesso ou não está disposto a fazer um investimento muito pesado com consultoria, com um investimento em sistemas. E aí é que essa nossa solução pode encaixar muito bem. Porque nós entramos também com a parte de sistemas. Se o cliente não tem o WMS, nós temos o nosso WMS. Nós temos o nosso sistema de gestão de fretes, que ele não atende só um grande atacadista ou distribuidor, ele pode atender o pequeno também. Então, não vejo essa questão do tamanho. É analisar o projeto e o nosso trabalho, nós estamos abertos a isso. Ou seja, vai do empresário ele querer ser competitivo, ele querer ter qualidade, ele querer ter a mesma coisa que um grande tem ou que o pessoal que está na Europa, nos Estados Unidos tem e está usando, e ele trazer esse tipo de boa prática aqui no país, né? Sem dúvida. Agora você tocou num aspecto que é a questão da exigência, né? A gente sabe que o público de Fórmula 1 é muito exigente. Vocês têm um case de sucesso, sim, que é a questão da Fórmula 1. Exato. Né? Conta um pouquinho desse case pra gente, como é que funciona o trabalho de vocês com eles e de que maneira vocês transferem esse tipo de experiência que vocês têm com ele para os clientes de outros setores. A operação da Fórmula 1, ela tem toda uma particularidade. Nós estamos iniciando agora novamente mais um ano, é o nosso 24º Grande Prêmio. Há 23 anos nós fazemos a operação da Fórmula 1 no Brasil. Nós temos muito orgulho disso. Essa operação ela é toda conduzida por um operador logístico internacional e o único país de todo o ciclo da Fórmula 1 onde a operação logística é feita por um operador local é aqui no Brasil, é feito pela Celery, começou com Movicarga Celery. E é uma operação gigantesca. Nós recebemos aí 6 cargueiros que chegam por Viracopos. Essa carga, do momento que ela está nos caminhões, toda a transferência, então todo o transporte de lá para cá, para o autódromo, toda a operação no autódromo, de descarga e disponibilização de todos os equipamentos para as equipes. Depois, todo o processo de desmontagem do ciclo e voltar é 100% conduzido pela Celery. É uma operação muito grande, a gente tem um volume grande de pessoas, de equipamentos, de carretas, e o grande ponto é zero possibilidade de erro. E isso mostra aí a nossa flexibilidade em atender um pico de demanda, é isso que a gente consegue trazer, é a nossa a versatilidade, enfim, e a questão do planejamento, né? A nossa capacidade de planejar e fazer uma operação aí em uma semana, 10 dias, fazer uma operação gigantesca. Legal. Essa questão do pico de demanda, ela tem muito a ver com o comércio, né? Tanto Sim. o atacado quanto o varejo, né? Como é que vocês se preparam para isso e apresentam um plano de negócio, seja para o atacadista, seja para o varejista, para atender esses picos de demanda, seja das datas que são mais importantes para ele, né? Natal, Dia das Mães, né? Dia dos Namorados, né? Esses momentos especiais do varejo em que há uma demanda maior no abastecimento. Sim, nós estamos hoje com o case, nós iniciamos na semana passada a operação
operação de distribuição dos produtos natalinos da Offner. Então nós estamos transferindo para o nosso armazém, nesse caso específico estamos trazendo para o nosso armazém, transferindo para o nosso armazém todos os produtos natalinos, a transferência toda é nossa, armazenagem, todo o processo de separação e entrega, inclusive porta a porta para atendimento de call center. Offner é a doceria que doceria, tem exato. Várias lojas aqui na cidade de São Paulo. Isso, né? Né? Perfeito, é importante, em São Paulo ela é bastante conhecida, aqui na região de São Paulo são mais de 20 lojas. E não só as lojas, mas também a parte da operação dos grêmios e do call center. Então essa é uma operação muito grande, enfim, que a gente consegue atender. Na parte de trazer isso para os picos de demanda, é exatamente essa questão do planejamento e de ter indicadores. É fundamental, quando a gente fala em gestão, indicador, ainda mais uma prestação de serviço que ela é subjetiva. Eu tenho que objetivar isso ao máximo, isso se dá através de indicadores. E esses indicadores nos dão não só a produtividade, mas nos dão a capacidade operacional. E saber gerenciar isso para adequar é o grande segredo. Esse é o grande ponto. E nós temos essa capacidade. Existe um limite. Se o cliente tem 35% do volume dele sendo expedido em 1 dia e meio, 2 dias, não tem muita alternativa. Nós temos que entrar com uma equipe extra. Agora, existem N alternativas de se fazer isso de uma maneira muito mais otimizada e com redução de custo. Eu não posso ter gente ociosa nas 2, 3 primeiras semanas do mês para atender o meu pico. E aí existe mecanismos para isso. Ou seja, tem que ter um remanejamento de pessoal e uma operação específica para atender isso, porque a venda é naquele momento, né? Se ele perder aquele momento do ano, ele não vai recuperar, né? E aí a adequação, aí o grande planejamento. Se o cliente for para o concorrente dele, né? Exato, ele perdeu o mercado, aí é o intangível, aí é aquele custo que a gente não enxerga. E é atender, você tem que atender, mas é planejamento, o grande ponto é o planejamento. Agora, você tocou num aspecto que é a questão de investimento, que a gente falou do pequeno, do médio e do grande empresário. Como é que você faz ele entender que isso não é um custo, mas sim um investimento que ele tem que fazer na operação dele? Para viabilizar um investimento, só tem uma forma, é você mostrar o retorno. Se você não conseguir definir em quanto tempo você vai amortizar aquele investimento, ninguém vai fazer, nenhum empresário vai fazer, independente do segmento que for. Então, o fundamental não é o investimento em si, mas é a definição da necessidade de investimento. Então, é fazer um trabalho forte de diagnóstico, avaliação, enxergar a operação do cliente, usar as ferramentas todas que nós temos, inclusive a parte de simulação, para identificar qual é a melhor solução e aí o CAPEX passa. Você tem que conseguir mostrar o que aquele investimento vai trazer de retorno. Os investimentos, principalmente na área de software, são investimentos altos. Na parte de equipamentos também, o cliente tem que ver isso. É um projeto bem elaborado. Nós estávamos falando aqui no começo do papo, você falou que a Celer que trouxe o conceito de intralogística para o Brasil em 2006, né? Exato. Anteriormente a isso, se usava a expressão logística in-house, Exato. né? Isso já está segmentado, já está consolidado no país? São quantos clientes que vocês têm? Como é que está a expansão de vocês? A expansão eu comentei, esse ano nós estamos com um crescimento da ordem de 8% e os nossos clientes, o grande ponto é o tempo que nós temos de contrato com nossos clientes. Nós temos clientes que nós estamos há 7, 8 anos, clientes que nós estamos há 10 anos, clientes que nós iniciamos com um volume, um pedaço da operação dele, atuando em alguns processos e crescemos muito. Eu tenho um cliente que nós completamos 2 anos agora em dezembro e que nós tivemos um crescimento nesse cliente da ordem de 85%, nesse cliente. Então isso mostra aí o quanto é aderente você iniciar um projeto, que é o que eu vejo especificamente no segmento de atacadista distribuidor. A gente atuar em projetos pilotos e evidenciar os ganhos que isso pode trazer, não só financeiros, mas operacionais. E além do setor atacadista distribuidor, quais são os novos negócios da Celer? Já que você é diretor de novos negócios, quais são os planos para o ano que vem? O ano que vem deve crescer mais do que isso? Como é que vocês estão visualizando o mercado e quais são as áreas que vocês devem abranger? Nós temos uma expectativa muito grande com a parte para o ano que vem por conta desse volume, crescimento muito grande nos volumes de prospecção que a gente vem tendo. O nosso negócio tem uma característica, entre a gente iniciar um trabalho e a definição, a gente tem uma média de 7 a 9 meses para que se finalize. Então não é uma negociação que eu negocio hoje e amanhã eu estou entregando. E como nós estamos com um volume muito grande de aumento de prospecção, nossa perspectiva para o ano que vem é um crescimento da ordem de 25%. Nós estamos trabalhando nosso planejamento estratégico com isso e temos aí algumas evidências que vamos buscar. O segmento que está muito forte é o segmento químico. O segmento químico por conta da grande preocupação, aí é uma questão do segmento, da grande preocupação que ele tem com a parte de segurança.
com a parte de nível zero de erro. Nós estamos no segmento automotivo, apesar da crise, a gente tem tido uma demanda forte também. E aí, quando você olha a crise, é eu buscar alternativa para reduzir meus custos. E na parte do varejo, nós estamos tendo uma demanda muito forte no segmento, na indústria para o segmento de varejo. Agora, para atender essa expansão, esse planejamento que vocês têm, esse objetivo que vocês têm para esse ano, para o ano que vem, vocês precisam também crescer ou a base de vocês, a estrutura de vocês no país já é boa? Como é que é a estrutura de vocês? Não, nós precisamos, em termos de estrutura física, as nossas filiais, a gente está bem posicionado para atender. Em termos de equipe, nós fazemos um trabalho muito constante e isso é inclusive um fator motivacional no nosso segmento, que é o nosso plano de cargos e salários e a gente ter as pessoas crescendo com a gente dentro da empresa. Nós temos muitos casos assim. Então, esse é um outro trabalho muito forte que a gente faz constantemente. Eu ter as pessoas prontas para evoluir para o nosso crescimento. É um trabalho que custa. E como é que funciona a estrutura de vocês no Brasil, tanto da Celery como da Movicar? Aí a gente fala sempre do grupo, né? Nós temos hoje no Jabaquara, nós temos a nossa sede Celery, em Osasco, a unidade Movicarga, e nós temos filiais no Sul, temos em Guaíba, temos operação em Recife, em Camaçari e Campinas. Então a gente está bem posicionado quando eu olho para as regiões Sul e Sudeste. A gente ainda tem uma perspectiva para a região Centro-Oeste, temos algumas prospecções lá, seria uma adequação que a gente teria que fazer pensando num crescimento mais forte na região. Mas hoje a gente consegue perfeitamente atender por aqui. E a expansão de vocês vai se dar organicamente ou por aquisição? Não, organicamente. Hoje a nossa estratégia está no crescimento orgânico e a gente vem tendo bastante sucesso com isso. Então é um bom mercado, mesmo nesse momento, ainda mais nesse Sem momento, dúvida. É um bom mercado. Sem dúvida, é um bom mercado. A incerteza atrapalha um pouco a tomada de decisão para o nosso segmento. Então isso é uma coisa que a gente precisa, a gente tem uma expectativa que se defina logo, né? A gente ainda tem uma incerteza política no país, que o quanto antes se definir, fica ou não fica, mas enfim, o quanto antes se definir é importantíssimo. Isso assim, acho que todos vêm pedindo, né? Tanto o governo quanto a oposição, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos seguir com as medidas que têm que ser tomadas, independente de questões partidárias, e estabilizar. Isso para nós é importante, para o nosso segmento. Você que está no dia a dia da operação e principalmente nesse setor de intralogística, como também no setor de logística, de movimentação, de armazenagem e no aluguel de equipamentos também, Sim. né? De empilhadeira, né? Esqueci os nomes dos plataformas. das plataformas que vão dentro do CD. Como é que você visualiza, você falou que esse momento incerto, essa indefinição política, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do mercado? Ou seja, se você está crescendo 8, você poderia crescer muito mais? Sim, a gente não tem dúvida disso. Como eu comentei, esse volume de prospecção que nós temos hoje em aberto, nós temos a segurança que se não houvesse essa incerteza, muita coisa já teria evoluído positivamente. Os segmentos são muito diferentes. No caso do negócio Celery intralogística, você tem a crise muitas vezes como uma forma de motivar a busca por ganho de produtividade. No caso da Movicarga, focando na questão de equipamentos e plataformas, nós temos um crescimento muito forte hoje pelo nível de exigência da utilização de plataformas. Então hoje não se permite mais que um colaborador seja elevado numa estrutura porta-parte para fazer um inventário, numa gaiola ou alguma coisa assim, que tem muito desse improviso. E esse é um mercado que está crescendo e crescendo muito. E a gente, então, por outros fatores, a gente está nos dois segmentos, a gente tem uma perspectiva muito positiva. Agora, essa questão do improviso que você tocou, dessa questão da segurança, a chegada de vocês no mercado, a chegada de outras empresas também internacional Sim. atuando no país, e não somente da regulamentação de lei específica trabalhista, ajudou a profissionalizar a operação dentro do CD? Sim, a logística ela é nova no Brasil, né? Se a gente olhar curso de formação na área de logística, nós temos poucos anos, então um pouco mais de uma década. Então a logística ela é muito nova e a vinda desses grandes players, e que inclusive motivou a decisão do Grupo Movicarga em criar a unidade de negócio Celery, é justamente com esse foco. E sem dúvida que alavanca. Você cria uma cultura de melhores práticas, você consegue evidenciar os ganhos de produtividade que você tem fazendo os investimentos, isso sem dúvida ajuda e melhora, né, a qualidade do serviço. Para encerrar, Gustavo, quero que você deixe quais são os principais desafios da operação de vocês no país, nesse mercado?
O principal desafio para o nosso negócio é a gestão de pessoas. Eu acho que muitas empresas, a grande maioria fala isso, o nosso maior capital são as pessoas, é a nossa equipe, mas eu não tenho dúvida que para o nosso negócio, as pessoas, a gerenciar as pessoas, ter uma equipe motivada, ter uma equipe engajada com você é o grande segredo. A questão da rotatividade também, o turnover, não só na qualidade, no treinamento, também na qualificação, na capacitação. O turnover, né? O turnover, o absenteísmo, que são os principais indicadores na gestão de pessoas, eles impactam diretamente nisso. Se eu tenho um turnover alto, eu tenho que ter um custo de investimento em treinamento muito maior. Então, ele é estratégico para o negócio, mas se a gente não olhar as pessoas primeiro, para depois o negócio, a coisa não caminha. Então, em gestão de pessoas, você tem que olhar o ser humano que está ali, identificar aquilo que o motiva, e a gente sabe que nós atuamos desde o pessoal mais operacional até nível de gerencial, e você tem os mecanismos para gerenciar. Então, o nosso RH, sem dúvida nenhuma, que tem um peso muito grande na nossa estrutura. Gustavo, eu agradeço a participação. Eu que agradeço. Obrigado pela presença, viu? Ok, obrigado. Conversei com o Gustavo Ribeiro, ele é diretor de operações e novos negócios da Celery, que faz parte do grupo da Movicarga. Eu agradeço a sua presença. Fique por aí que em qualquer momento voltaremos com novos programas, mais informações, seja da New Trade TV, seja do portal New Trade. Fique com a gente. Obrigado.